Se você quer apoiar este canal, é simples. Sempre que precisar fazer alguma compra, acesse os nossos links na descrição das lojas que somos afiliados. Este simples gesto nos ajudará muito. O corpo energético é composto de 72.000 nadis. Quando nós dizemos um nadi, isso quer dizer um canal ou caminho. Nadi não significa um nervo. Se você abrir esse corpo, você não verá os nadis. Não existe tal coisa fisicamente, mas experiencialmente, se você observar a natureza do movimento da energia no sistema, você verá que ela sempre se move ao longo de caminhos estabelecidos, nunca aleatoriamente. Então existem 72.000 maneiras em que ela se move. 36 à direita, 36 à esquerda, 36.000 de cada lado. O direito é chamado de Pingala, o esquerdo é chamado de Ida. Eles também são chamados de Sol e Lua. Então, esses dois, Ida e Pingala, ou o Sol e a Lua, o direito e o esquerdo, no nível da sua mente, significam o lógico e o intuitivo. Quando eu digo intuitivo, a intuição não é uma outra dimensão da percepção, mas simplesmente outra dimensão de computar. Se você tiver a mesma quantidade de informações dentro de você, se você seguir logicamente, talvez haja 10 passos para se chegar a um lugar. Intuição significa que você não dá os 10 passos, você simplesmente pula para o 10º passo. Mas hoje, com os sistemas modernos de educação, esmagando 100% a dimensão intuitiva, somente a lógica é desenvolvida. Qualquer coisa intuitiva é descartada como uma bobagem. Para tudo, você tem que refletir. O que suas avós simplesmente sabiam? Hoje, você tem que fazer uma pesquisa de $1 bilhão para encontrar a mesma coisa. Quando você tem que refletir sobre tudo, e tudo parece ter múltiplos passos, agora, a vida se torna estressante. Se alguém quiser ser bem-sucedido além de um certo ponto, existem certas situações onde você deveria ser capaz de pular os passos e chegar lá. Ainda são as mesmas informações, ainda as mesmas coisas, só que você não precisa passar por tantos passos todas as vezes. Isso torna a vida muito estressante, porque é como se você estivesse dirigindo seu carro sobre 2 rodas, as outras 2 rodas sem uso e protegidas. Eu não sei quando serão usadas, mas as 2 rodas que você está usando estarão sob uma enorme quantidade de estresse. Então, no sistema iógico, o significado da intuição é tão importante quanto a lógica. Portanto, manter o equilíbrio entre o Ida e o Pingala é uma parte muito importante de viver uma vida equilibrada. Ser capaz de se conduzir em situações complexas com tranquilidade só acontece quando a dimensão intuitiva da sua mente está suficientemente evoluída e desenvolvida. Caso contrário, pequenas coisas irão enlouquecer você, porque para tudo existem múltiplas etapas.
Aqui nós iremos fazer algumas coisas para trazer um equilíbrio entre o Ida e o Pingala, para dar a você uma compreensão experiencial disso. Se você pegar seu dedo indicador, colocar ele abaixo de suas narinas e expirar suavemente, descubra em qual narina a respiração é dominante nesse momento. Quantos à sua direita? Esquerda? Ok, é na direita ou na esquerda? Apenas 2 tubos, você sabe? Se fossem 25, quão complexo teria sido? Se você se observar durante o dia, você perceberá que aproximadamente entre 40 a 48 minutos, o domínio da respiração muda da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Você já percebeu isso? Já percebeu? O porquê que isso acontece é que, dentro do sistema, o domínio de energia, ou prana, que é a força vital no sistema, está mudando do Pingala para o Ida e do Ida para o Pingala a cada 40 minutos. Assim que a energia muda, nos próximos 8 minutos, a respiração mudará. Se você estiver em um perfeito estado de saúde e bem-estar, ela mudará em alguns momentos. Ou podemos dizer instantaneamente. Essa mudança está acontecendo a cada 40 minutos, mas durante certas horas do dia, conhecidas como Sandhya Kalas, que são as zonas de crepúsculo, 20 minutos antes do nascer do sol, 20 minutos depois do nascer do sol. Tudo bem, Sadhguru, diga-me se existem outros momentos. 20 minutos antes do meio-dia, 20 minutos depois do meio-dia. 20 minutos antes do pôr do sol, 20 minutos depois do pôr do sol. 20 minutos antes da meia-noite e 20 minutos depois da meia-noite. 40 minutos de cada vez, 4 vezes durante o dia. Há uma certa transição acontecendo. Essas são chamadas de zonas do crepúsculo ou sandhyas, porque nesse período, o equilíbrio entre o Ida e o Pingala muda muito rapidamente. Porque está mudando rapidamente dentro de você, é muito fácil conduzir elas para um equilíbrio nesses horários. Até certo ponto, em quase todos os lugares do mundo, qualquer processo ou prática espiritual significa manhã, fim da tarde. Sandhya se tornou sinônimo de prática espiritual. O horário se tornou sinônimo de muitas práticas. Portanto, trazer um equilíbrio entre o Ida e o Pingala é importante para um desenvolvimento equilibrado do ser humano. Você se sente verdadeiramente confortável somente quando você está em equilíbrio, de alguma forma? Quando existe algum tipo de desequilíbrio, existe um desconforto, não é? Sim? Quando você está experienciando qualquer tipo de desequilíbrio, existe um desconforto. Somente quando você atinge um certo equilíbrio, você se sente realmente confortável. Portanto, o conforto nunca é realmente determinado por aquilo no qual você está sentado ou pelo lugar onde você está. O conforto é determinado pelo quão equilibrado você está internamente. Esse conforto básico que todo ser humano deve ter, infelizmente, tem sido negado para muitas pessoas. Simplesmente se sentar com total tranquilidade em um mesmo lugar, isso não existe para a maioria das pessoas nesse momento, não é? Simplesmente se sentar com tranquilidade, total tranquilidade, isso não existe. Portanto, quando não existe nenhum conforto, existe um desconforto. Quer você tenha um diagnóstico médico ou não, é desconforto. Se o desconforto persistir por um período de tempo, ele se manifestará no corpo como um mau funcionamento, que é rotulado como algum tipo de doença. Nomes incríveis eles estão criando.
para todo tipo de problema. A razão fundamental pela qual o sistema não dura o seu prazo, ele é projetado para durar o seu prazo, mas ele não está durando o seu prazo porque nós estamos mantendo ele em vários níveis de desequilíbrio. Você dirige seu carro em apenas 2 rodas o tempo todo. Você sabe, algo vai quebrar. Portanto, da mesma forma, o sistema inteiro não está sendo mantido adequadamente. Não existe equilíbrio suficiente no sistema. Somente quando você está em equilíbrio existe conforto. Caso contrário, não existe conforto. Não se conhecerá o conforto a menos que se conheça algum senso de equilíbrio dentro de si mesmo. Somente quando você está em equilíbrio, você pode ficar quieto. E o homem está doente, os seres humanos estão doentes somente porque eles não sabem como ficar quietos. A quietude não virá a menos que haja o equilíbrio adequado. Somente quando você está totalmente equilibrado, você pode permanecer quieto internamente. Caso contrário, isso não acontecerá. Existe um asana, uma postura yógica, que é chamada de Sashtanga. A importância dessa postura é que você encosta 8 pontos do seu corpo no chão e os mantém ali. Nessa postura, o pulmão, principalmente o pulmão, funciona de uma certa maneira. Há vários aspectos nisso, mas estamos falando sobre como aumentar os níveis de oxigênio no sistema. Todo o sistema pulmonar funciona de uma maneira única nesse asana. Esse é um dos asanas mais comuns, que foi distorcido de muitas maneiras no uso comum, em que quase todo devoto deveria fazer essa postura. Mas, devido à falta de instruções e de entendimento, as pessoas estão apenas se deitando no chão. Aqui está uma demonstração adequada do Sashtanga, ou como tocar 8 pontos do corpo no chão, mantendo-o dessa forma e respirando um pouco mais profundamente do que o normal. Aqui, a testa, o peito, as 2 mãos, os 2 joelhos e os dedões dos pés estão encostados no chão, calcanhares juntos. Mantendo-se desta forma, a respiração naturalmente se tornará levemente exagerada. Mantenha-se desta forma, se possível, de 6 a 7 minutos. Se não, comece com 3 minutos. Depois de fazer isso por 6 a 7 minutos, relaxe seu corpo, de modo que todo o corpo encoste no chão e entre no que é chamado de Makarasana. Se você for homem, mantenha a mão direita sobre a esquerda. Se você for mulher, mantenha a mão esquerda em cima da direita, coloque a testa em cima dela e simplesmente deixe seu corpo relaxar por 3 a 4 minutos. E então, mova sua perna direita de tal forma que a coxa esteja em um ângulo reto com o corpo e do joelho para baixo também esteja em um ângulo reto com a coxa da sua perna direita e vire sua cabeça para a direita, olhos fechados, respiração normal e relaxe nessa postura por 3 a 4 minutos. E faça o mesmo do outro lado, vire sua cabeça para o lado esquerdo, coloque sua perna esquerda nesta postura, como se você estivesse sentado em uma cadeira, ou seja, sua coxa está em um ângulo reto com o resto do corpo, e do joelho para baixo, a tíbia e a panturrilha também estão num ângulo reto com a coxa, e a sua cabeça está voltada para a esquerda, posicionada sobre suas mãos. E relaxe nessa postura por 3 a 4 minutos. E mais uma vez, entre Sashtanga, por 6 a 7 minutos. Você pode fazer um ciclo como esse 3 vezes seguidas. E você pode fazê-lo de 4 a 5 vezes por dia, especialmente porque a maioria de vocês está usando máscaras agora. Existe o perigo de diminuir os níveis de oxigênio. Mesmo sem infecções, pode acontecer. Por causa disso, se você fizer isso de 4 a 5 vezes por dia, dessa maneira os seus níveis de oxigênio certamente aumentarão. E depois faça Simha Kriya para que o seu sistema imunológico funcione muito melhor. Há provas médicas substanciais hoje para mostrar
que realmente funciona assim. Muitas universidades investiram suas pesquisas nisso, portanto, não fique debatendo sobre isso. Basta eu colocar isto em prática. Não é uma cura absoluta ou preventiva, mas devemos entender que nossa saúde também não é absoluta. Nossa saúde é uma consequência dos muitos passos progressivos que damos. Por favor, dê esse passo nestes tempos de pandemia e assegure, na medida do possível, de que você não se torne uma vítima, nem se torne um propagador. Namaskaram e obrigado. Simha Kriya. As antigas técnicas do yoga são conhecidas por terem muitos benefícios para o corpo, a mente e as energias. Sadhguru oferece Simha Kriya, uma prática yógica simples, mas poderosa, para aumentar a imunidade e melhorar a nossa capacidade pulmonar. Sadhguru dará as instruções. É importante que você receba essas instruções de forma adequada. Por favor, dedique os próximos 10 minutos exclusivamente para este processo. Por favor, não tente fazer a prática enquanto assiste ao vídeo. Primeiro ouça as instruções completas e, em seguida, tente fazer a prática sozinho. Então, essa é uma prática simples para aqueles que não conhecem nenhum outro processo poderoso. Uma coisa é que ela aumentará a sua capacidade pulmonar. Outra coisa é que ela aumentará a sua imunidade. E, acima de tudo, se você conseguir fazer hoje, se você conseguir fazer nos próximos 5 dias, e se de repente um dia você não conseguir fazer, isto significa que definitivamente você tem algum problema respiratório. Não importa o que seja, você deve se consultar se você de repente perceber que não é capaz de fazê-la. O que isso envolve é que você tem que esticar totalmente sua língua para fora com a boca completamente aberta. E, em seguida, respirar o mais forte possível, sem estremecer o abdômen, mas inspirando e expirando com força, tanto inspiração como expiração 21 vezes. E quando terminar, você enrola a língua para cima, empurre ela o mais para trás que puder. Você não precisa usar as mãos, não é um bom momento para usar as mãos. Então, enrole a sua língua totalmente o máximo que puder, só a língua assim. E ainda com a boca aberta, respire novamente da mesma maneira, inspiração e expiração o mais forte possível. Mas você deve produzir um som fazendo uma constrição na garganta, assim. O som deve acontecer, é importante que você crie uma constrição na garganta, na cavidade da sua garganta, e faça o som. E inspire, expire, expirando totalmente, inspirando totalmente, o mais forte que puder, mas sem estremecer o abdômen, outras 21 vezes com a língua enrolada. Ao longo de todo o processo, você mantém os olhos fechados, você faz uma inspiração completa e simplesmente fica sentado com o pulmão cheio de ar por 1 minuto. Se você já ultrapassou uma certa idade, ou se sua respiração não for muito boa, faça pelo menos por 30 segundos. Se você não conseguir fazer por 1 minuto, no mínimo por 30 segundos, permaneça assim. No dia em que você não conseguir fazer, você deve entender que existe algum problema com seu sistema respiratório e você deve consultar um médico. Agora, quero que você apenas observe, não faça. Apenas observe e eu direi a você como fazer o processo. Então, o que está sendo feito é preciso se sentar em uma postura de pernas cruzadas, da maneira que puder, da forma como seu corpo permitir. Então, usar os 2 braços para empurrá-lo de tal maneira que a sua caixa torácica se eleve sobre a região do diafragma.
Eleve completamente e agora estique a língua totalmente para fora. Desta maneira, 21 vezes. Quando terminar, então, faça essa outra também 21 vezes, depois feche a boca. Você expira com a boca fechada, fazendo som na cavidade da garganta, criando uma constrição. Então, se você quiser, sente-se quieto por algum tempo com os olhos fechados, faça isso. Então, você pode ir fazer o que quer que esteja fazendo. Esta é uma prática simples que qualquer pessoa pode fazer. Certifique-se de que seu estômago não esteja muito cheio. Você deve estar com um pouco de fome, mesmo se você não estiver com o estômago totalmente vazio, pelo menos você deve estar com um pouco de fome. Portanto, esta é uma prática simples, especialmente aqueles que estão expostos, seja porque são da área médica, ou policiais, ou estão em algum outro serviço, em que estão expostos a pessoas infectadas. Por favor, garanta que você faça isso, isso vai fazer muita diferença para você. Condições para a prática. Você deve estar com um pouco de fome. O ideal é dar, pelo menos, 2h30 de intervalo entre a sua última refeição e a prática. Qualquer pessoa com idade entre 6 e 70 anos pode fazer a prática, independente de suas condições fisiológicas e médicas. Os menores de 6 anos e os maiores de 70 anos também podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Pessoas que tiveram derrame ou tumor cerebral podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Você pode praticar Simha Kriya até 3 vezes ao dia, garantindo um intervalo mínimo de 4 horas entre 2 práticas consecutivas. Por favor, faça a prática exatamente conforme as instruções. Não faça nenhuma alteração ou modificação, como aumentar a contagem. Sente-se em uma postura de pernas cruzadas. Coloque as palmas das mãos voltadas para baixo, sobre suas coxas, perto dos joelhos. Use os 2 braços para empurrar o corpo para cima, de modo que a caixa torácica se eleve sobre a região do diafragma. Feche os olhos. Abra bem a boca e estique a sua língua totalmente para fora. Inspire e expire poderosamente, movendo os músculos do abdômen, mas sem estremecer o abdômen. Com inspirações e expirações completas, fazendo o som a partir da cavidade da sua garganta. Faça isso 21 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Enrole sua língua para cima, empurre-a o mais para trás que puder em direção à úvula. Com a boca aberta, respire da mesma maneira, inspirando e expirando com a maior força possível, fazendo som a partir da cavidade da garganta. Faça isso 21 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. Feche a boca. Faça uma inspiração completa e prenda a respiração. Simplesmente sente-se prendendo a respiração com o pulmão cheio por 1 minuto, ou no mínimo por 30 segundos. Prenda a respiração enquanto for confortável para você. Quando sentir vontade de expirar, expire pelas narinas com a boca fechada, fazendo som na cavidade da sua garganta. Você pode ficar sentado quieto por algum tempo
e abrir os olhos quando quiser. O que acha que eu gostaria de falar com você? Por que acha que eu iria ouvi-lo? Os caras mais durões no mundo são derrotados pela vida. Você disse que seria fácil, hã? Isso foi tão fácil, não foi? Por que eu tenho tanto medo? Eu sou bem-sucedido e, você sabe, passei por alguns momentos difíceis, mas eu me recuperei. Mas por que eu tenho tanto medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo que alguém pense que eu sou um maricas, ou um fracote, ou algo assim. Por que eu tenho medo disso? Precisamos entender isso. Isso foi extremamente mal interpretado e mal entendido em várias dimensões. Seja por medo, ou por amor, ou por raiva, ou por alegria. Nós precisamos entender que não é sobre algo, é sobre si próprio. Não é que deva haver algo de que você precise ter medo. Não é que você deva estar apaixonado por alguém. Não é que você esteja feliz com algo ou infeliz por algo. Você pode ser simplesmente infeliz. Olá? Ou você pode ser simplesmente feliz. Você pode simplesmente sentar-se aqui sozinho e ser muito amoroso. Você pode sentar-se aqui e não se aterrorizar com nada, porque a experiência humana não é criada externamente. A experiência humana acontece internamente. Então, o que acontece internamente pode, às vezes, encontrar estímulos externos, mas você consegue fazer isso sem os estímulos externos? Olá? Vocês todos são especialistas, não são? Sem qualquer estímulo externo, você consegue criar dor, consegue criar alegria, consegue criar sofrimento, consegue criar raiva, amor, medo, o que quiser. Porque a base da experiência está dentro de você. A única coisa é que você não está sentado na base, você está rastejando em volta dela. Você deveria estar sentado lá, na base. Se você estivesse sentado na base da sua experiência, você decidiria qual seria a natureza da sua experiência. Neste momento, por você estar rastejando por aí, as coisas acontecem por acidente. Nós encontramos uma desculpa. É por causa desse cara que eu estou sofrendo. Mesmo que ele não esteja lá, nós encontraríamos outra pessoa. Olá? Se aquele cara não estiver lá, nós encontraremos outro. Se aquilo não estiver lá, nós encontraremos outra coisa. Então, não é sobre algo. É sobre você não ter assumido o controle da base da sua experiência, é só isso? Você só precisa de uma desculpa,
E o mundo irá, com certeza. O mundo é bastante entusiasta em lhe providenciar uma desculpa. Ele vai providenciar várias desculpas. Mas, acredite em mim, se você estivesse sozinho no deserto, você ainda iria passar por todas essas coisas sem ter ninguém ao seu redor, sem nenhuma ameaça à sua vida, sim ou não? Portanto, essa é a falha fundamental na vida. Em vez de consertar a mim mesmo, eu quero consertar o mundo todo. Bem, faça o que quiser. Não é possível consertar nem mesmo uma pessoa por completo na sua vida. Você já conseguiu que alguém fosse 100% da maneira que você queria? 100%? Se for o caso, se você estiver buscando por esse tipo de sucesso, 100%, você pode tentar apenas com este cara aqui? Tente com qualquer outro e você vai falhar? Sim ou não? Olá? Tente com qualquer um. Você irá definitivamente falhar. Existe apenas um. Este aqui, você pode torná-lo 100% da maneira que desejar. Se você lidar com este da maneira que deseja, o que acontece com o medo, o sofrimento, a infelicidade, com tudo isso? Não é por causa das situações. Isso é por causa do estado em que você se encontra. Porque nenhum investimento foi feito para o ser. Antes de tudo, nós devemos decidir: somos seres humanos ou somos criaturas humanas? A diferença entre a criatura e o ser é que a criatura é consequência de reações compulsivas a tudo ao nosso redor. Isso é uma criatura. Um ser significa que você sabe como ser. Se você soubesse como ser, você seria bem-aventurado? Ou você se tornaria um medroso ou um infeliz ou o quê? Qual é a sua escolha? Você deve escolher, vou abençoá-lo agora. Definitivamente os mais elevados níveis de agradabilidade para si mesmo, não é? O que você quer para seu vizinho pode ser contestável, mas o que você quer para si mesmo está muito claro. O mais elevado nível de agradabilidade. Por que algo tão simples não está acontecendo? Não acontece porque... Sabe, nós lhe demos uma máquina muito complexa, mas você nem se preocupou em ler o manual do usuário. Simplesmente de qualquer jeito você quer agir. Uma máquina tão complexa, se tentar fazer isso de qualquer jeito, acidentalmente, vai causar muita dor. Então, o medo não é sobre algo. O medo é apenas a sua incapacidade de lidar com seus pensamentos. Eles estão correndo muito à sua frente. O medo é sempre sobre algo que ainda vai acontecer, não é? Sim. Então isso significa que você está sofrendo algo que não existe? Se você sofre por algo que não existe, existem termos médicos muito ruins para isso. Não é sobre um único ser humano, é que literalmente 99% da população humana está nessa condição, em diferentes níveis talvez, mas 99% da população humana está nessa condição. Eles estão sofrendo coisas que não existem. O que aconteceu 10 anos atrás, eles ainda sofrem. O que talvez aconteça depois de amanhã, eles já estão sofrendo. O que aconteceu 10 anos atrás não existe agora. O que talvez aconteça depois de amanhã não existe agora.
Mas as coisas que não existem, eles sofrem simplesmente por causa de duas faculdades principais. Duas faculdades que você tem que o separa distintamente das outras criaturas é que você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Essas duas faculdades, que são o melhor que você tem, é isso que a maioria dos seres humanos está sofrendo. Eles estão sofrendo sua memória e estão sofrendo sua imaginação. Essas são as melhores ferramentas que você tem. Então, o que deveria ser o bem-estar mais fantástico, quando digo bem-estar? Você conhece Charles Darwin, aquele cara? Olá? Ele disse que todos vocês eram macacos, não eu. Que todos vocês eram macacos e se tornaram humanos. Então, essencialmente, neste planeta, você é o pico da evolução. Você concorda comigo ou não? Então, se você é o pico da evolução, isso significa que você veio com os melhores níveis de faculdades. Porque há muitas possibilidades de ser humano. Porque a sua vida não está fixada como a de uma criatura. Quando eu digo não fixado como de uma criatura, para todas as criaturas a natureza desenhou duas linhas, dentro das quais elas vivem e morrem. A razão pela qual uma vida animal parece ser muito mais simples e melhor é porque não há possibilidades. Então, o que os seres humanos estão sofrendo são as suas possibilidades. Se você destruir as possibilidades, você também estará bem. Se quiser, podemos remover uma parte do seu cérebro. Você será muito pacífico. Você não vai sentir medo, não vai ter sofrimento, não vai sentir ansiedade, não vai saber de nada. Sim. Tudo o que precisamos fazer é tirar as possibilidades. Com as possibilidades, os problemas também se vão. Então agora o problema é a fantástica possibilidade que foi investida em nós. Então, para tirar essa possibilidade, ou podemos remover o seu cérebro, ou podemos deixá-lo de molho no uísque. Você pode fazer das duas maneiras. Você remove as suas faculdades, então você ficará bem. Então, o problema é apenas isso, que quando lhe dão algo tão complexo, você deve passar algum tempo conhecendo a natureza da máquina que está usando. Veja, algumas pessoas estão controlando as câmeras. Isso não é uma espaçonave. É uma máquina simples, mas tenho certeza que esses caras passaram anos tentando entendê-la melhor. Se algum de vocês chegar lá e fizer isso, o que acontecerá? Apenas veja uma máquina simples como uma câmera, sim ou não? Alguém investiu sua vida. Quanto mais você conhece, melhor você a usa, não é assim? Sim. Porque com este isso não seria verdade? Quanto melhor você conhecer este, melhor você vai usá-lo, não é? Então, se você conhecê-lo muito bem, as pessoas dizem que você é iluminado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e convide seus amigos a se unirem a nós nesta aventura de aprendizado.